Olá, olá, sejam bem-vindas e bem-vindos, estudantes da disciplina Algoritmos e Estruturas de Dados 2, do curso de Bacharelado em Sistemas de Informação do Instituto de Informática da Universidade Federal de Goiás, no período noturno. Eu sou o professor Vanderlei de Souza Alencar e hoje nós vamos ter uma videoaula a respeito da estrutura chamada Union and Find. Então, esse estudo de Union and Find faz parte da nossa disciplina, não é, como conteúdo do primeiro semestre do ano de 2023. Então, nós vamos hoje fazer exatamente a abordagem desse conteúdo. Para isso, nós vamos fazer uma breve introdução a respeito desse tema, apresentar alguns conceitos que exatamente se relacionam à estrutura de dados chamada Union and Find, que podemos chamar em português de conjuntos disjuntos, né? Uma coleção de conjuntos disjuntos. Depois vamos fazer uma breve análise de complexidade de tempo a respeito das principais operações que são realizadas nessa estrutura de dados, exercícios e a indicação de materiais, de referências bibliográficas para que você possa também aprofundar os seus conhecimentos a respeito dessa estrutura Union and Find, né? Então, primeiro, qual é o contexto de eu precisar desta estrutura, né? Então, o que eu quero é uma estrutura de dados que seja capaz de manipular e de maneira eficiente conjuntos. Realmente, a nossa ideia de conjuntos da matemática, uma coleção de entes, de objetos, né, de elementos. Então, aqui eu vou falar, como sempre, uma coleção de objetos. E esses objetos, claro, em estrutura de dados, eles podem ter diferentes tipos. Eu posso ter uma coleção de números, uma coleção de registros, uma coleção até de, considerando a programação orientada a objetos, uma coleção de objetos de uma certa classe e assim por diante. A grande diferença é que eu sei a priori que essa coleção de conjuntos sempre é uma coleção em que os conjuntos são disjuntos, ou seja, nenhum elemento participa de dois conjuntos ao mesmo tempo. Então, todas as intersecções entre esses conjuntos, ela é uma intersecção vazia. Então, por causa disso, eu vou dizer assim, olha, eu vou pensar em operações fundamentais para manipular esses conjuntos. Eu vou falar que eu tenho duas. Union, que é unir, reunir dois conjuntos para formar um único conjunto. Eu vou ter uma operação chamada find, que é eu quero determinar em qual conjunto um certo elemento está, né? Então, eu preciso ser capaz de, por meio dessa operação, ter a identificação de um certo elemento em qual conjunto ele está. E dessa maneira, eu também consigo dizer se dados dois elementos, se eles estão ou não no mesmo conjunto. Então, se eu falar, olha, me dá o find de x e o find de y, e eles retornarem que os dois estão no mesmo conjunto, bom, então eu identifiquei a pertinência dos dois elementos ao mesmo conjunto, ou, claro, eles me retornando conjuntos diferentes, eu, então, sei que os dois não pertencem ao mesmo conjunto. Onde é que eu posso aplicar esse tipo de ideia, né, de manipulação de conjuntos disjuntos? Nós vamos ver que tem várias aplicações práticas na área de redes de computadores, em web, na análise e otimização de circuitos, quando eu estou fazendo processamento de imagens, por exemplo, numa fotografia digital, quando eu estou num programa fonte de um código de programa fazendo aliases de variáveis, ou seja, esse aliases de variáveis é referenciando uma mesma variável por diferentes nomes. Então, vamos dar algumas ideias a respeito dessa aplicação. E sempre o objetivo, quando eu falo de Union and Find, o que eu quero, né? União e busca, união
e pesquisa. Né? O que eu quero? Eu quero implementar essas operações de maneira eficiente. Eu quero ter eficiência computacional quanto ao número de operações atômicas que eu realizo para implementar essas duas operações. Bom, então vamos dar um exemplo. Imagine que você tem aqui uma malha exatamente de pontos. Então, uma aplicação você poderia perguntar, falar, olha, será que esse ponto que está aqui no meio da lateral esquerda, ele tem uma ligação com o ponto que está no canto inferior direito? Então, eu estaria perguntando, olha, eu consigo conectar este ponto a esse outro ponto nesta malha de pontos? Então, era como se eu estivesse pensando em conjuntos, em union, em find. Eu estou perguntando assim, olha, se eu questionar o find de U, ou seja, em qual conjunto U está, chamei esse vértice, esse ponto de ponto U, e perguntar o find de V, pode acontecer duas coisas. Aí eu posso descobrir que os dois estão no mesmo conjunto. Se eu descobrir isso, seria essa situação. Ah, é verdade. Então, o find de U é igual, é idêntico ao find de V. Quer dizer que existe, né, pontos que estão no mesmo conjunto, aqueles foram assinalados como sendo uma trilha na cor vermelha para dar um destaque, para dizer, olha, esses dois pontos, sim, eles estão no mesmo conjunto. Por exemplo, essa malha de pontos aqui, né, ela tem 63 componentes, ou seja, tem 63 conjuntos disjuntos de pontos. Aqui foram marcados alguns deles, ó. Então eu sei que esse grupo aqui, com uma certa quantidade de pontos, forma um conjunto. Esse aqui forma outro conjunto. Aqui eu tenho um pequeno conjunto com apenas 4 pontos, um aqui com 2 pontos, outro ali com 3 pontos, e assim por diante. Eu terei no total aqui 63 componentes, 63 conjuntos para essa malha, para essa coleção aqui de pontos. A mesma ideia eu poderia pensar em realizar sobre uma imagem. Imagine que aqui você tem exatamente valores zeros, marcando que seriam pontos pretos, né, pontos da cor preta numa imagem, e outros com valor 1 que seriam pontos totalmente brancos na imagem. Então, olha, aqui eu identifiquei, isso aqui é um conjunto de pontos em que eles têm uma conexão, né, na imagem. Tá? Eu falo, então, esse aqui é um conjunto 1. Esse aqui é o conjunto 2, esse aqui é o conjunto 3. Posso pensar que esses pontos pretos aqui na parte inferior, conjunto 4. Outro grande conjunto que vai aqui dessa lateral direita, passa pela parte superior, é um conjunto 5. Aqui um conjunto 6. Se eu pensar no branco também, claro que aí eu teria 6 conjuntos com os pontos 0, né? 6 conjuntos de pontos em que a cor do pixel do ponto é a cor preta, e eu poderia pensar nesse grande conjunto aqui de pixels da cor branca. Então, mais um exemplo, né? Isso pode ser usado, por exemplo, para identificar objetos numa fotografia. Então, eu sei que esse conjunto de pontos aqui, eles têm uma conexão que é pertencer a um mesmo objeto, né, a um mesmo elemento gráfico da figura. Uma aplicação disso pode ser, por exemplo, a análise de imagens, para eu identificar aqui veículos. Eu estou vendo aqui que eu consegui identificar veículos. Nesse caso, por exemplo, há um dos problemas é esse aqui, ó. É difícil identificar se isso aqui é um veículo só ou se trata de um conjunto de veículos, porque há uma oclusão da imagem, quer dizer, tem parte de um veículo que está sendo coberto por outro. Então, ao identificar, parece ser um objeto só, seria só um conjunto. Veja aí um problema. Claro que a área de tratamento de sinais vai ter que tentar resolver, né? Então, essa é a ideia geral de eu ter o que nós chamamos, né, de estrutura de dados union e find. Bom, vamos a alguns conceitos. Então, o que eu quero é isso. Eu quero ter lá
uns pontos, por exemplo, naquela grade e dizer, olha, inicialmente eu penso que cada ponto aqui forma o seu próprio conjunto isoladamente, ou eu posso ter agrupamentos formando conjuntos disjuntos de objetos. Ah, formei um conjunto só com o ponto 0, um conjunto só com o ponto 1, um conjunto só com o ponto 2, 3 e 9, porque eles estão conectados. Então aqui a ideia seria que ao colocar os elementos, os pontos num mesmo conjunto, isso mostra que eles têm uma conexão entre eles, né? Então, se eu pergunto uma operação de find, eu vou dizer assim, olha, os objetos 2 e 9 estão no mesmo conjunto? Aí eu vou observar que, opa, faltou um fechazinho aqui, mas eu vou observar que o 2 e o 9, aliás, na verdade, passou aqui abre colchetes, né? Então, na verdade, o 2 e o 9 estão no mesmo conjunto, eles estão aqui, ó, no mesmo conjunto. Então, desconsidere esse abre aqui. Então, pronto. Ah, e se eu fizer a união ou a fusão dos conjuntos que tem os elementos 3 e 8? Ah, então se eu fizer a união do 3 com o 8, o que vai acontecer? Eu vou formar um grande conjunto aqui, portanto, quando eu faço essa união, eu reduzo o número de conjuntos em uma unidade, porque 2 estão se transformando em um só, e significaria que eu estou conectando aqueles elementos. Então, a proposta é exatamente essa, é como conceber uma estrutura de dados que me permita manipular esses conjuntos disjuntos e, com isso, claro, construir aplicações que se beneficiem dessa manipulação. Bom, então, a definição é que eu vou ter uma coleção S, né, de set, que dentro dela eu vou ter vários conjuntos, 1, 2, 3, K conjuntos dinâmicos, eles podem se modificar com o tempo, e eu vou dizer que cada conjunto vai ser identificado por um elemento, que vai ser um representante daquele conjunto. Como é que eu escolho esse elemento representante? É eu que vou estabelecer um critério. Pode ter até uma relação com que tipo de objeto que eu estou guardando dentro desses conjuntos. Por exemplo, vamos imaginar que eu estou guardando números naturais, portanto, sempre números inteiros e positivos. Então, eu posso pegar e falar, olha, o representante será sempre o elemento de menor valor no conjunto, ou o elemento de maior valor no conjunto. Mas, se eu estiver guardando outro tipo de objeto dentro de cada conjunto, pode ser que falar em maior e menor não faça sentido. Então, eu vou ter que criar um critério para escolher o representante. E uma vez escolhido esse critério e ele identificando o representante de cada conjunto, pronto. Eu sei que todas as vezes eu saberei qual é o representante de um conjunto. Então, quais são as 3 principais operações nesse contexto de manipular conjuntos disjuntos? A primeira operação, make set x, é criar um novo conjunto que tem um único membro, um único elemento, que é x. É claro que neste caso eu vou supor que esse x ele não está em nenhum outro conjunto. Então, eu não posso tentar criar um conjunto a partir de um elemento x se esse x já estiver num outro conjunto. Então, previamente eu terei feito, claro, eu aqui penso que não acontecerá isso, mas do ponto de vista de implementação, como nós vamos ver, pode ser que você tenha que primeiro verificar se aquele elemento já não está num conjunto, ou seja, fazer uma busca, que é um find, para depois falar, não, se eu posso ou não criar um conjunto a partir daquele elemento. Então, outra operação importante é a union, x e y, que faz exatamente a união de 2 conjuntos. 2 conjuntos, quais são eles? Os que contêm o elemento x e o y. Bom, então pode acontecer o seguinte, que eu, para fazer essa união, eu vou ter que verificar, primeiro, x e y estão no mesmo conjunto? Se eles estiverem no mesmo conjunto, na verdade, a união já aconteceu, ela já existe. Eu posso simplesmente considerar que não é necessário fazer a união, e aí o número de conjuntos não se altera, porque você mandou, né, você pediu para fazer uma união de 2 elementos que já estão no mesmo conjunto. Mas, pensando que você
tenha conjunto, elementos que não pertencem ao mesmo conjunto, então você vai fazer o seguinte, olha, eu vou pegar um objeto lá, que é o representante de x, e vou descobrir, olha, x e y estão em conjuntos diferentes. Então eu vou destruir esses conjuntos e vou criar uma estrutura que é a reunião desses dois conjuntos. Portanto, a coleção toda fica com um elemento a menos. Eu vou simplesmente passar de dois conjuntos ali para um só, né? A outra operação, como nós já comentamos, é você fazer um find, né? E aqui eu tenho um find do conjunto. Eu dou um elemento e falo, olha, qual é o conjunto ao qual esse elemento está associado? Então, para isso, eu tenho que ter lá o representante já escolhido dos conjuntos. Todo conjunto tem que ter um representante. Então, quando eu falo find setx, ele vai me retornar um ponteiro, um indicador, um marcador para o representante do conjunto que tem x. Se o x for o próprio representante, é retornado ele mesmo. Agora, se x não é um representante, vai retornar naquele conjunto no qual x está, o representante dele. Então, essas são aí as principais operações que eu tenho. A operação de fazer, né, de criar um conjunto, a operação de unir dois conjuntos e formar um só, e a operação de buscar um elemento para poder identificar em qual conjunto ele está. Bom, então eu quero fazer uma análise de quanto tempo, né, qual é a complexidade da execução dessas operações nesse contexto de conjuntos disjuntos. Então, por isso, eu vou criar aqui o seguinte, eu vou imaginar que eu tenha lá n elementos e que eu fiz, né, ou vou fazer n operações de construir conjuntos. Então, eu peguei os elementos e eu vou lá e aplico n operações de construir conjuntos. Bom, então eu criei n conjuntos em que cada conjunto só tem um elemento. E eu vou pensar que no total de operações, seja de criar conjunto, de reunir ou de fazer busca, eu vou ter n operações. M aqui, né, de Maria, o outro n lá de navio. Então, claro que uma primeira observação que eu posso fazer é claro que m de Maria é maior ou igual a n, já que o número total de operações inclui a criação dos conjuntos, então é claro que m é maior ou igual a n. Então, quantas operações de união eu posso fazer? Pensando que sempre você vai fazer operações consistentes, a operação de união reduz em 1 o número de conjuntos. Bom, se é assim, eu só posso dizer que após n menos uma chamadas da operação de união, eu vou ter colapsado todos os conjuntos num conjunto só, tendo n objetos. Isso significa que, no máximo, eu posso ter n menos uma chamadas para a operação de união, porque a partir daí não faz sentido. Todos os conjuntos foram se colapsando, se reunindo, diminuindo e chegaram a um só. A operação de find, eu não posso determinar quantas eu posso fazer, eu posso ficar fazendo diversas operações. Aqui o que a gente fez, então, foi limitar, falar, ó, vou ter um limite superior, eu vou ter que no máximo m. Então, se eu sei que aqui o make, no máximo eu posso fazer n operações, que união não tem sentido, não é possível mais fazer mais que n menos uma, então já que eu tenho n, aqui n menos uma no máximo, né? E aqui eu tenho um tanto de find, mas eu sei que esse tanto de find, no final, vai gerar m operações. Isso é para a gente conseguir fazer uma análise de como é que vai acontecer o tempo de execução. Bom, então se é assim, eu vou sempre basear a minha análise de complexidade de tempo na complexidade que eu preciso, que eu tenho para realizar cada uma dessas 3 operações. E, claro, o número de chamadas. Quantas operações, quais foram os valores que eu cheguei em n e m. Né? Então, para processar lá a estrutura, a coleção de conjuntos disjuntos. Então, por exemplo, imagine que eu
queira gerar esses grafos aqui. Então eu quero gerar esse conjunto aqui de elementos em que certos deles estão conectados entre si, como o A, B, C, D, o E, F, G, o H e o I, e o J está lá isolado. Então eu quero gerar isso aqui. Pensando em operações de conjuntos disjuntos, eu posso fazer assim. Inicialmente eu começo e crio conjuntos isolados. Então eu vou lá, faço um make set A, B, C até J. Então eu criei aqui essa quantidade, né? São 9 no total, né? Aqui eu tenho 4, 3, 7, 8, 9, 10. Então 10 elementos no total, em que eu criei 10 conjuntos. E aí, o que eu faço? Eu começo a processar, se eu quero reunir, eu começo a usar as arestas como operações de união. Eu pego B com D. Então, se tem uma aresta, eu vou lá, B, D, e eu faço a união de B com D. Então, resultado, os conjuntos que tinham só B e só D formaram um único conjunto. Por quê? Porque eu processei a aresta que liga B e D. Se eu processar a aresta que liga E e G, eu vou reunir o conjunto unitário E com o conjunto unitário G, formar um conjunto com dois elementos E e G. Agora eu processo a A com C, a aresta A e C. Estou processando aresta por aresta. Então A e C, eu vou reunir o conjunto de A com o conjunto de C. Só que quando eu pego o conjunto de A e reúno com o conjunto de C, eu formo um conjunto AC. Pronto. Quando eu processo a aresta HI, a aresta HI forma o conjunto HI a partir do conjunto H e do conjunto I. E assim sucessivamente. Quando eu falo que eu vou processar A e B, olha o que acontece. Vou processar a aresta que liga A com B. Só que A já está conectado com C num conjunto. B já está conectado com D em outro conjunto. Quando eu processo a união de A com B, então eu crio, a partir de dois conjuntos que têm dois elementos, um único conjunto que contém os 4 elementos. Com isso, eu acabei de formar esse componente, esse grupo de vértices de nós aqui que estão conectados entre si. Isso aqui é um componente. E assim eu vou sucessivamente fazendo o processamento de cada uma das arestas e ao final eu vou ter o componente ABCD, que é esse aqui, o componente EFG, que é esse aqui, segundo componente, o componente HI, terceiro componente, e o quarto componente que não sofreu nenhum tipo de operação de união, por isso continua isolado. Você pode ver que o J não está aqui e nem esteve na participação de nenhuma das operações nas quais ele já tivesse pertencendo a um outro conjunto. Pronto. Essa é a ideia de você, por exemplo, por meio de operações de conjuntos disjuntos, representar aqui um grafo e a conectividade entre eles. Futuramente nós vamos tratar desse tema, dessa estrutura de dados chamada grafo. Né? Então, como é que eu poderia, de maneira abstrata, em alto nível, pensar naquela operação? Eu quero pegar os componentes conectados de um certo grafo G. O grafo G, ele é formado por vértices e arestas. Então, por isso que quando eu falo G.V, eu estou querendo dizer o conjunto de vértices do grafo G. E G.E é o conjunto de edges, de arestas, do grafo G. Então, a primeira operação que eu faria aqui era, para cada um dos vértices, eu faço a operação de criar um conjunto com ele. Então, eu venho aqui e faço make para cada vértice V, pertencendo aos vértices de G, eu faço a operação make set. Então, vou fazer essa operação aqui, naquele caso do exemplo, 10 vezes. Depois, eu começo a processar cada aresta. Não há uma ordem específica de processamento. Você que determinaria numa implementação uma certa ordenação entre as arestas para que elas sejam processadas uma única vez. Então, eu vou para cada aresta UV pertencendo às arestas de G, eu observaria, olha, se eu faço a busca pelo conjunto da aresta U, ele é diferente
do resultado da busca do conjunto no qual está a aresta o vértice V? Sim, se for, é sinal de que eu estou pegando dois vértices em que eles estão em conjuntos diferentes. Se eles estão em conjuntos diferentes, eu vou fazer a união desses conjuntos. Se eles já estão no mesmo conjunto, eu simplesmente não faço a operação de união, porque não há essa necessidade. Então, depois de processar cada uma das arestas, eu vou saber que eu vou ter formado no grafo esses conjuntos aqui dessa maneira. Então, a partir do grafo aqui processando ele, eu vou identificar quais são os componentes que estão conectados no grafo, né? A pergunta que se eu fizesse, olha, eu quero saber se os vértices U e V estão ou não no mesmo componente. Ora, depois que eu já criei a coleção de conjuntos aqui, basta que eu faça a seguinte operação. Se o find set de U vai me tornar o representante do conjunto no qual U está, for igual, for idêntico ao find set de V, é sinal de que o V também tem como representante, ou seja, o representante do conjunto de V é exatamente o mesmo de U. Sinal que eles estão no mesmo conjunto, eu retorno true. Se isso aqui for falso, não for coincidente, é porque eles estão em conjuntos diferentes, então eu digo que não é falso, eles não estão no mesmo componente. Então veja que a partir dessa ideia, eu posso agora ir construindo algoritmos que vão representar em alto nível, de maneira abstrata, as operações com coleção de conjuntos disjuntos. Óbvio que eu ainda não me preocupei em como é que eu represento computacionalmente cada um desses conjuntos e como que eu represento, portanto, a coleção toda. Eu ainda não me preocupei com isso, eu ainda estou num nível conceitual das operações. Mas é claro que eu vou ter que me preocupar com isso. Computacionalmente, como é que você implementa isso? Em essência, eu posso usar 3 estruturas de dados que nós já conhecemos. Primeira estrutura, eu posso implementar tudo isso aí usando vetores. E, portanto, por extensão, poderia pensar em matrizes também, né? Eu posso usar listas lineares encadeadas para representar cada conjunto. E uma coleção de listas, portanto, para representar toda a coleção de conjuntos. E, finalmente, eu posso pensar em árvores, 3 estruturas que nós já estudamos, que poderiam ser utilizadas. Cada árvore representa um conjunto, essa união de árvores que nós chamamos de floresta, essa floresta, ela vai representar a coleção de conjuntos disjuntos, tá? Então, vamos ver agora um pouco de cada uma dessas ideias de representação, quais são as consequências, possíveis vantagens e desvantagens dessas representações e, claro, um pouquinho da análise computacional, né, do ponto de vista de complexidade de tempo, de cada uma dessas abordagens. Bom, se eu for representar em vetor, fica bem simples. Olha qual é a ideia. Se eu tiver aqui esses elementos, né, já estão aqui formando os seus conjuntos, 3 conjuntos. É claro que eu sei que os elementos aqui são numéricos, então eu representei que se eu vou guardar num vetor, eu estou considerando que o número é a representação do elemento, né? E eu criei aqui como critério, eu vou sempre escolher o representante do conjunto como sendo aquele número que tem o menor valor, o valor mínimo do conjunto. Então, foi o critério que eu estou estabelecendo para escolher o representante. Então, o representante deste conjunto, que tem o 9, o 3, o 2, o 4 e o 7, é o 2, ele é o menor elemento. O representante do conjunto que só tem o 5 é ele próprio. E o representante do conjunto que tem 6, 1 e 8 é o 1, porque ele é o menor elemento. Então, eu posso criar um vetor em que eu, para cada possível elemento, então aqui no nosso caso números de 1 a 9, eu guardo em qual conjunto ele está. E para guardar em qual conjunto ele está, eu vou guardar o valor do representante do conjunto. Então, quando eu pego 1,
Em que conjunto ele está? Ele está no conjunto cujo representante é 1, que é ele próprio. Aí eu pego o 6, o 6 também está no conjunto cujo representante é 1, tá lá. O 8 está no conjunto cujo representante é 1. Então, por intermédio deste vetor, eu consigo saber quais são para cada elemento, em qual conjunto ele está, e porque lá eu pego o representante. Então, quando eu olho aqui que o 2 é o representante, e que tem lá o 2, o 3, o 4, o 7 e o 9, então eu vou ter aqui o 2 repetido diversas vezes, 5 vezes, porque tem 5 elementos naquele conjunto. Pronto. Veja, desta maneira aqui, eu estou representando num único vetor todos os possíveis conjuntos disjuntos que eu criei. Bom, é isso, claro que isso vai ter algumas consequências. Por exemplo, se eu quero falar onde é que está, fazer um find num certo elemento, e dizer em qual conjunto ele está, isso vai ser extremamente rápido, eficiente, porque se eu falar, olha, em qual conjunto está o 7, basta que eu acesse no vetor a posição 7, então isso é feito em O de 1, eu acesso a posição 7, e já digo que o 7 está no conjunto cujo representante é o 2. Beleza? Então, O de 1 eu consigo identificar. Se eu vou fazer a criação de um conjunto, dos conjuntos, bom, também é só pegar o elemento e associar um número que é o representante, que quando ele está sendo criado é ele próprio. Ok também. Bom, e se eu quero fazer a união desses dois conjuntos, por exemplo, o conjunto cujo representante é 2 com o conjunto cujo representante é 1. Bom, aí nesse caso eu terei que processar, varrer todo o vetor, identificar, o conjunto é o 2, eu quero reunir o conjunto cujo representante é 2 e 1. Então, das duas, uma. Ou eu processo fazendo a troca do número 2 pelo número 1, para dizer que todos os elementos cujo representante é o 2 estão migrando para o conjunto 1, então seria, eu venho aqui no 9, né, vou processar um por um, o 1 eu deixo, mas quando eu chego no 2, não, mude para 1 aqui, mude para 1, mude para 1, então, em tese, eu posso processar todos os elementos, claro, todos daquele conjunto. Então, isso vai dar O de N, né? Então, eu começo a ver que, dependendo das operações, eu vou ter uma certa complexidade de tempo computacional que vai ser favorável ou desfavorável nessa representação. Então, em essência, com vetores, a operação make basta acessar a posição e associar o valor do representante, que vai ser ele próprio, O de 1. O find já é uma operação que eu vou lá, acesso o elemento e já retorno ele, O de 1. Mas quando eu faço a união, então eu tenho que processar todos os elementos de um dos conjuntos. Então é O de N, onde N seria o tamanho do conjunto todo, que eu não vou saber se, por exemplo, eu já não estou com um conjunto sendo unido, que é um elemento e todos os demais num outro conjunto. Então é O de N. Então aqui eu já tenho uma análise da complexidade das operações se eu usar a representação de vetores. Então já dá para perceber que se o N for pequeno, quer dizer, se a quantidade de elementos que eu tenha para minha aplicação, dentro daquele contexto, nós já discutimos isso, quando eu falo que um certo N é pequeno, você tem que analisar todo o contexto para poder determinar o que é um N pequeno, né, naquele contexto. Bom, se você faz isso, você pode chegar à conclusão de que você pode, de maneira eficiente, num certo contexto, usar a representação de vetores. Ela é uma representação simples, né, e vai te possibilitar usar os conjuntos disjuntos de maneira eficiente, se esse N não for uma coisa de maneira... naquela aplicação não for não seja uma coisa que te penalize tanto. Bom, eu posso usar uma representação por listas lineares encadeadas. Então, olha aqui esse exemplo. Então, se eu vou usar listas lineares encadeadas, olha o que eu faço. Eu pego, crio uma lista linear encadeada com um nó descritor.
Lembra que uma das possibilidades do nó descritor é ele apontar tanto para a cabeça da lista, ou seja, para o primeiro elemento da lista, como para um último elemento da lista. Então ele aponta para os dois. O descritor vai apontar para o primeiro e para o último. Tá bom? E aí, claro, cada elemento do conjunto vai apontar para o próximo elemento. E aí eu vou escolher um critério para saber quem é o representante. Ah, mas o que eu posso fazer? Ah, o F é um elemento, aponta para o G, que é o segundo, vamos chamar de segundo elemento, depois o D, que é o terceiro elemento. Mas, se eu quero identificar qual é o representante, eu posso criar um ponteiro adicional em cada nó, né, em cada elemento, e fazer com que ele aponte para a cabeça da lista. Ou seja, todos os elementos de um conjunto vão apontar para o nó descritor da lista. E aí eu faço com que o nó descritor seja o representante do conjunto. Isso vai fazer com que, se eu tiver no conjunto G e perguntar, olha, o find set de G é igual ao find set de F, como eles vão me retornar o mesmo ponteiro para o mesmo nó descritor, eu vou responder sim, eles estão no mesmo conjunto. Né? Pego um outro lá, um S2, vai ser da mesma maneira. Ele tem lá outros elementos, os apontamentos, mas eu tenho aqui o ponteiro que vai indicar que esse nó descritor, vou chamar assim de pai, né? O pai de cada um dos elementos daquele conjunto aponta para a cabeça, que é S2. Então, se eu quiser agora fazer uma operação de união do S1 com S2, por exemplo, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que processar uma dessas listas, e mudar o ponteiro de pai. Por exemplo, eu vou fazer com que todos os elementos da lista 2 passem a ter como pai, como representante, o nó descritor da lista 1. Então eu teria que varrer, trocar esse ponteiro aqui para ele apontar para S1, trocar o ponteiro de H para ele apontar para S1, trocar o ponteiro de E para ele apontar para S1. Ao final, eu teria todos os elementos já apontando para S1, já dizendo que agora eles foram incorporados naquele conjunto. E aí, claro, eu preciso fazer também ainda um processamento que este aqui antes era o último elemento, né? Então eu preciso dizer que, ao invés de ser o último, agora ele vai apontar para o mesmo local, para o mesmo nó, que aponta a cabeça de 2. Então eu teria que pegar esse ponteiro aqui, copiar o endereço que está em head da S2. Aí ele vai apontar para cá. Pronto, quando ele aponta para H, eu fiz agora com que esses elementos C, H, E e B fossem incorporados ao final do conjunto S1. Pronto, está aqui a nova configuração. Uma coisa que já dá para você perceber uma inteligência possível ao realizar a operação de união nesse caso, é escolher de uma maneira apropriada qual vai ser a lista que você vai incorporar a qual. Porque, imagine, se essa lista aqui tivesse centenas de elementos, a lista S2, é claro que seria muito mais fácil eu incorporar a S1 ao final da S2, porque eu processaria só 3 elementos, do que eu incorporar a S2 ao final da lista S1. Então, sempre a ideia é: pegue a lista de maior tamanho e faça com que ela incorpore a lista de menor tamanho. Ou seja, o conjunto que tem mais elementos é que vai se transformar, né, no conjunto total com a união daquele que tem o menor número de elementos. Então, isso vai te dar, do ponto de vista computacional prático, vai fazer com que você execute a operação com maior eficiência. Mas, do ponto de vista assintótico, não muda, porque como eu vou sempre pensar que eu posso ter N elementos, então poderia acontecer de uma lista ter um só e outro N-1. Então, a complexidade computacional de tempo assintótico é O de N do mesmo jeito, né? Mas eu vou exatamente pensar nisso, né? Então, as complexidades das operações são fazer o conjunto O de 1,
fazer um find, né? O encontrar qual é o elemento representante de um certo elemento, ou seja, que eu quero saber de um certo elemento X em qual conjunto ele está. Mas para que isso aqui aconteça, a operação de find, ela vai ser O de n se você precisar percorrer a lista para chegar ao último nó. Então é por isso que quando nós implementamos essa ideia, por exemplo, eu coloquei exatamente o que? Um ponteiro, né, descritor apontando também para o último elemento, para eu não ter que percorrer a lista para chegar naquele elemento quando eu preciso fazer a união, porque aí eu já tendo acesso a ele, eu já posso encadear ele para o primeiro da próxima lista, porque eu tenho a cabeça dela. Agora, se eu não colocar esse ponteiro, isso me obrigaria a caminhar em toda a lista. Caminhar em toda a lista me faria com que a operação mudasse e eu tivesse um número maior de passos, né? Já discutimos a união ela exige o ajuste dos ponteiros, eu tenho que passar em todos os elementos, então ela é O de n. Então veja que com isso eu já tenho agora a ideia geral do que vai acontecer. Então eu vou dizer assim, ó, se eu tiver n elementos e estiver usando lista encadeada, primeiro eu vou fazer n operações make set, né? Então no mínimo, lembre que essa função aqui θ quer dizer no mínimo eu vou gastar n operações, porque eu vou começar lá e vou fazer o quê? Make set o conjunto x1, que é o primeiro elemento. Aí eu vou atualizar um objeto. Depois eu vou fazer o segundo conjunto. Quando eu chegar na última operação, no n, eu terei feito n operações make set, como nós já vimos, né? Então, no mínimo, você vai ter que fazer n operações. Nós vimos já que, no máximo, eu posso fazer n-1 operações de união. Não tem sentido eu fazer mais que isso. Então, se eu somar essa no mínimo n com no mínimo n aqui, eu já sei que o número total de operações dada por m é 2n menos 1. Então, no mínimo eu já fiz esse tanto de operações aqui, não é? Se eu somar o número de objetos atualizados, lembre-se que essa soma aqui, né, quando eu pego uma progressão aritmética 1 mais 2 mais 3 até n menos 1 e somo, isso dá no mínimo, né, proporcional ao quadrado. Então, no final, eu vou ter um tempo amortizado de, no mínimo para cada operação, no mínimo θ de n. Então já deu para a gente ter uma ideia de qual é a consequência de representar os conjuntos disjuntos, a coleção de conjuntos, por meio de listas lineares. Nós vimos que eram 3 possibilidades: usar vetor, né, usar listas lineares e, por fim, usar árvores. Então, eu posso usar a árvore para representar cada um dos conjuntos disjuntos e a coleção de árvores, a floresta, representar toda a coleção. Bom, como é que funciona nesse caso? Nesse caso, funciona assim. A raiz de cada árvore eu vou escolher para ser o representante do conjunto. Então, de novo, dependendo do tipo do objeto, eu posso definir, eu vou manter na árvore o elemento de menor valor, de maior valor. É uma árvore min-max, por exemplo, que vai manter o mínimo ou máximo valor. Tá. E ele vai ser o representante. Cada nó, ele vai apontar exatamente para um nó pai dele, de onde ele descendeu. O B descende de H, que descende de C. E o nó raiz, que é um representante, ele vai ter um looping, ele vai apontar para ele próprio. Então eu sei que quando eu estou apontando para o meu próprio nó, isso significa que eu sou o representante daquele conjunto. Então C descobre que ele é o representante do conjunto no qual ele está, porque ele aponta para si mesmo. Enquanto H, E e B, quando eu perguntar o find set de B, ele vai me responder que é C, porque o representante é C. A mesma coisa acontece aqui. A operação de união, então, agora se transformou na operação de unir árvores.
Então, o que eu quero fazer aqui é unir uma árvore com outra árvore. Como que eu posso fazer isso? Uma das maneiras, incorporar uma árvore na outra, né? Eu posso incorporar de diversas maneiras, mas eu também vou fazer isso de uma maneira inteligente. Eu vou pegar a raiz desta árvore, que é o representante, e vou ligar diretamente no representante da segunda árvore. Então, eu faria essa conexão, ó. C deixa de estar ligado a si próprio, porque ele era um conjunto independente, né? Ele era o seu representante do seu próprio conjunto, e ele foi anexado pelo conjunto do qual F é representante. Pronto. Feito isso aqui, com esta operação, eu consigo fazer com que agora o que eram duas árvores se transforma numa árvore só de um conjunto. Claro que eu poderia fazer o inverso, fazer o F, né, representante F, ser anexado pelo conjunto C, cujo representante é C, e pronto. Então, eu poderia também ter pego o F e conectado ele aqui. Agora, o que eu vou fazer, como é que eu vou analisar para escolher se eu vou fazer uma ou outra? Aí já dá para perceber que isso pode ter a ver com a estrutura das árvores que eu vou conectar. Nós vamos ver isso aí mais à frente. Bom, que operações fundamentais são nesse caso? Make set, cria uma árvore que tem um único nó, que é a raiz, e que essa raiz vai estar conectada nela própria. Pronto. Né? Então, esse é o básico. Né? O find set. Eu tenho que seguir todos os ponteiros do elemento que eu quero até o nó pai. Mas o nó pai pode não ser o representante. Então, eu tenho que ir caminhando ascendentemente até chegar na raiz daquela árvore que tem o representante. Então, todos os nós visitados ao longo desse caminho, nós chamamos de find path, né? Quer dizer, encontrar o caminho que me faz chegar até o meu representante. E a união faz a raiz de uma árvore apontar para a raiz da outra árvore. Então, essas são as operações, como é que conceitualmente eu vou implementá-las, né? Mas aí eu tenho que me preocupar, olha, como é que eu faço isso de maneira eficiente, né? O que eu preciso evitar? Quando eu vou fazer uma sequência de operações de união, nós já vimos que são n-1 possíveis operações, eu tenho que evitar que resulte em uma árvore degenerada. Ou seja, uma árvore que ao final, na verdade, é um encadeamento linear de n nós. Por que eu tenho que evitar isso, né? Dá uma pensadinha aí, Ana, explica. Por que você tem que evitar isso, né? Então, obviamente, nós estamos falando de eficiência. Então, o motivo de evitar a degeneração é porque você vai perder aí eficiência computacional. Então, para que eu não aconteça de cair nesses casos e cair numa degeneração, nós concebemos aí, são possíveis duas heurísticas para tratar isso. Uma chamada união por rank, ou ranqueamento, uma classificação, e uma outra chamada compressão de caminhos. Nós vamos analisar exatamente essas duas heurísticas para poder identificar como é que eu posso, de maneira eficiente, implementar o uso de árvores para representar a coleção de conjuntos. A primeira heurística, chamada, né, união por rank ou por classificação, a abordagem é a seguinte: eu vou fazer a raiz que contém menos nós, ou seja, a árvore que é menor, apontar para a raiz da árvore com mais nós. Ou seja, eu vou fazer com que a raiz da árvore que tem menor altura, e aí aqui o menos nós ela tem a menor altura, aponte para a raiz da árvore com maior altura. Então, voltando lá no nosso exemplo, o que eu observaria era a altura da árvore. Bom, a altura aqui, né? 0,12, 0,12. Opa, se essa aqui fosse muito maior, eu incorporaria a de menor altura nela. E quando elas são de mesma altura, o que eu faço? Ora, se as duas são de mesma altura, você vai simplesmente poder, aleatoriamente, escolher uma delas para incorporar a outra, né? Então, uma ideia aqui
é que para não fazer isso, não ficar sempre olhando a altura, eu vou criar uma ideia de ranking. Então, ao invés de eu ter que manter o tamanho ou a altura da subárvore enraizada em cada nó, porque eu teria que saber qual é a altura, o que eu vou fazer? Eu vou manter um limite superior, uma estimativa para a altura. Então, com essa estimativa é que eu vou exatamente fazer com que, ao ter que fazer a operação de união, eu escolha qual árvore vai incorporar qual. Então, o que eu faço nesse caso? Eu sempre vou pegar e vou fazer a raiz com menor rank, ou seja, aquela que o valor estimado, o limite superior é o menor, apontar para aquela que tem o maior rank. E aí sim, como é que eu vou implementar isso? Eu vou fazer da seguinte maneira. Para cada nó X, eu vou criar um campo adicional. Eu vou criar um campo chamado rank. Esse rank é o limite superior da altura lá do X. Quando eu criar o conjunto, a partir do elemento X, só vai ter um nó, eu faço com que o rank seja 0. Então, quando eu começo os conjuntos, todos os ranks são iguais. Eu já sei que chamada a busca find set não altera rank, eu só estou querendo localizar. Agora, quando eu faço união, aí sim, eu vou usar a ideia do rank. Se eu pegar as raízes e elas têm ranks diferentes, o que eu faço? Eu torno a raiz de maior rank o pai da raiz de menor rank. Então, ou seja, eu vou fazer o quê? Aquela que tem a maior estimativa, quer dizer que ela é uma árvore cujo limite superior é maior, vai incorporar a menor. Se eles forem iguais, eu arbitrariamente escolho uma para anexar a outra, um conjunto para anexar o outro, uma árvore para anexar a outra. Pronto, simplesmente assim. Então, pensando numa implementação de alto nível, eu faria isso. Vou fazer um conjunto X, eu simplesmente falo X no campo pai, esse pai aqui é o parent, é ele próprio. E o rank dele é 0. Então, isso aqui criou o conjunto, fazendo com que o elemento seja o próprio representante do conjunto e, por enquanto, o rank está 0. Eu quero fazer uma busca. Numa busca, eu vou perguntar simplesmente assim, de maneira recursiva. X, você é o seu próprio pai? Porque XP, lembra, é o pai de X. Se isso aqui for diferente, é sinal de que eu não estou na raiz. Se isso aqui for igual, eu vou cair aqui e vou dar return XP. É o pai que vai ser ele próprio. Não, é diferente. Então é sinal de que eu estou num nó que não é a raiz da árvore, não é o representante. Eu preciso subir. Aí ele fala, então o pai de X, para que eu possa retornar ele aqui, é o find set do próprio pai. Então eu estou pegando o pai e fazendo recursivamente a mesma operação. Então isso aqui vai acontecendo como se fosse um looping, vai recursivamente subindo, voltando, subindo, fazendo uma hora, num certo momento, já que é finito, num certo momento X vai ser igual ao XP. Quando for isso acontecer, ele retorna quem é o pai e volta nas chamadas recursivas e vai retornando isso aqui. Pronto. A questão agora é a união. Para fazer a união, eu vou usar uma função auxiliar chamada link. O link, o que ele faz? Ele compara os ranks. Ele vai fazer assim, o link de dois nós, X e Y. Ele vai olhar, o rank de X é maior que o rank de Y? Se for, simplesmente sinal de que eu devo pegar a árvore que contém o X, ou seja, ela que vai incorporar a do Y, porque o rank é maior. Então ele faz o pai do Y, que é a raiz da árvore de menor rank, vai passar a ser X. Pronto. Não é. Então o rank não é menor. Aí ele questiona, se esse aqui não é menor, o pai de X, ou seja, x.p, o pai de X recebe o Y, então agora é o inverso, e aí sim ele vai testar, olha, os ranks ficaram iguais, os ranks são idênticos, se for, eu incremento o
rank de y. Ou seja, eu faço rank de y, rank de y mais 1. Por quê? Porque se os ranks não ficaram iguais, como ela foi incorporada, é sinal que o outro rank já era maior, então eu não preciso mexer. Quando eu incorporo uma menor ou uma maior, o rank se mantém. Só vai acontecer o incremento nesse caso. Se eles são iguais, aí eu preciso aumentar, porque duas árvores de mesma altura, de mesmo limite superior de altura, foram incorporadas, subiram mais um nível. Pronto. Claro que aqui, como sempre, nós estamos vendo implementações de alto nível, você teria que pegar isso, escolher qual a representação efetiva que você vai usar para as árvores e implementar. Outra heurística. Eu posso fazer o seguinte, eu não quero fazer a união por rank. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou usar uma técnica chamada de compressão de caminhos. Então nesta técnica, ao executar as operações find set, né, quando eu estou querendo buscar quem é o pai, né, quem é o representante de um certo elemento X, eu vou fazer com que cada nó no caminho, ou seja, naquele find path, ele aponte diretamente para a raiz. E isso, claro, não muda rank nenhum. Então, o que eu vou fazer? Antes eu tinha a seguinte situação. Eu tinha a árvore original assim. Imagine. A aponta para B, que aponta para C, que aponta e assim vai. Aqui são, né, os conjuntos. Aí o que acontece? Quando eu executo um find, eu simplesmente pego aquela árvore, essa aqui, que é um subconjunto, e falo, eu vou apontar diretamente para o F, que é o representante. Se eu fizer um find no B, ele aponta diretamente para o F. Ou seja, no decorrer das operações de find, o que vai acontecendo? Simplesmente todos os elementos vão apontar diretamente para o representante. É claro que isso aqui vai gerar o quê? Uma árvore em que você tem lá o representante e todas as demais apontando para ele. Obviamente, isso melhora, né? Resolve o problema da eficiência. Então, para a gente fechar exatamente essa análise aí, nós vamos fazer essa ideia de conjuntos, nós vamos fazer uma análise de complexidade, né? Então, o que nós vimos? Olha, se eu fizer usar sempre a união por rank, lembre-se que LG é logaritmo de N, né? Logaritmo de N numa base qualquer, por quê? Porque isso aqui corresponde à altura da árvore, né? Então eu vou colocar logaritmo de N numa certa base, né? E aqui o M é aquele número de operações. Então, se eu fizer por rank, vai ser limitado superiormente a M vezes o logaritmo do número de elementos numa certa base. Por que é numa certa base? Porque depende do tipo de árvore que você está usando. Agora, se eu fizer só a compressão, eu tenho que lembrar que eu vou ter o seguinte, eu vou ter N operações de criar conjuntos, e, portanto, só N menos uma de união. E eu não sei quantas operações de find eu posso fazer, então eu vou dizer que é F, eu vou fixar aqui que é F. Então, θ, lembra que θ é um limite inferior, é um piso para a quantidade de operações, que também varia com um logaritmo, né? Varia com um logaritmo numa certa base, que vai ser 2 mais, depende do número de finds que você faz em relação ao número de elementos total. O logaritmo é do número n, que é o total de elementos, mas nessa base. Então, para a gente entender um pouco melhor o que acontece aqui, vamos fazer a seguinte simulação. Imagine que você mantenha lá o n fixo, né? Então, você fez lá um tanto de operações. 300, tá bom. O que acontece se eu mexer nos finds? Então, n está fixo. Então, log de n está dependendo exclusivamente do que eu vou fazer no find. Imagine que você vá aumentando o número de finds. Você vai fazendo mais finds. Ora, se isso aqui está fixo, quando eu pegar f, dividir por n,
e eu estou aumentando o f, claro que esse número 2 mais f sobre n vai aumentar. Mas ele é a base do logaritmo. Então, quando eu aumento a base do logaritmo, o log de n naquela base vai diminuir. Então, 1 mais o log diminui. Mas quando eu multiplico isso por f, que está crescendo, opa, aumenta. Então, veja, há um equilíbrio aqui, uma ponderação se vai desequilibrar para um lado ou para o outro. O f está fazendo aumentar, mas o log lá está fazendo cair. Mas quem vai mandar mais, né, se eu estiver aumentando os f's, já que o n está fixo? Então, agora é aí que você vai ter que imaginar, tendo n fixo, obviamente, como isso aqui é um piso, é um número mínimo de operações, se o f aumenta muito, quando eu multiplicar por isso aqui, mesmo assim, vai ter um aumento no número mínimo de operações, né? Agora, vamos pensar que não. Agora você deixou o f fixo e você foi mexendo no n. Eu vou colocar cada vez mais. Óbvio, na hora que o f está fixo, então aqui é uma constante, aqui é uma constante. Na hora que eu aumento o n, o que vai acontecer? Quando eu aumento o n, esse número aqui, f sobre n, vai cada vez diminuir. Vai tender a zero. Tendendo a zero quer dizer que a base do logaritmo tende a 2. Então vai ser log de n na base 2, mais 1, que continua sendo log de n, né? O f está fixo, mais o n, ou seja, vai dar um número mínimo de operações em que você tem n mais uma coisa que varia numa velocidade de log de n na base 2. Né? Então, essa que é a análise do número mínimo de operações que você vai ter que fazer. Bom, e se eu pensar o seguinte? E se eu reunir as duas heurísticas? Eu não vou demonstrar aqui, mas se você reúne as duas heurísticas, nós vamos criar aqui uma função chamada alfa de n. Essa função alfa de n, ela na verdade é uma função que cresce muito lentamente. Ela cresce de maneira bem suave. Você vai aumentando o n e ela devagarzinho vai subindo, mas bem devagar. De tal ponto, de tal maneira que ela sobe devagar, que você pode considerar que para as aplicações práticas, em que esse n não vai ser uma coisa gigantesca, você pode considerar que esse alfa n é menor ou igual a 4, certo? Então, numa aplicação prática, existe um artigo que mostra isso, mas o alfa n vai dar menor ou igual a 4. Bom, então é como se eu dissesse o seguinte, olha, eu posso trocar isso aqui por 4. 4. Como é O de m vezes 4, é O de m. É um multiplicador, é uma constante, então é O de m. Então, usando ambas heurísticas, eu vou depender só do número total de operações que eu fiz. Lembra que o m é a soma do número de todas as operações que você faz. Então, é um tempo linear baseado nesse m, que é o número total de operações. Tá, mas quem que é essa alfa? Essa alfa, ela é, na verdade, a inversa de uma função conhecida. Clicando aqui, você vai obter um link para essa função de Ackermann. Essa alfa n, ela é a inversa dessa função. E esta função Ackermann, ela cresce de uma maneira extremamente rápida. Por isso que a alfa de n tem um crescimento, sendo a inversa, extremamente lento, de tal sorte que eu posso limitar e falar que é como se ele fosse menor ou igual a 4 na maior parte das operações. Então aqui a gente tem um resumo, né, usando exatamente a ideia do alfa aí, né, o quanto tempo união, já que eu já usei lá o alfa de n, que é o limitante da complexidade de fazer conjunto, de unir, verificar o componente, né, contar componentes e assim por diante. Então, com base nessa análise aí, nós assim fechamos a abordagem teórica sobre essa estrutura chamada união e busca, né, coleção de conjuntos disjuntos. Ela é uma estrutura relativamente simples, né, dá para entendê-la com facilidade, considera-se com facilidade,
E aí tem 3 oportunidades, 3 opções de como você computacionalmente vai implementar. Então, para finalizar aí essa abordagem, nessa videoaula, eu deixei aqui algumas questões, né, para que você pense exatamente o que foi discutido, para que você crie uma explicação, né, um exemplo aí fictício de uso, como é que você conseguiria usar união e busca para poder resolver alguns problemas, né? Coloquei 2 problemas aí para resolução, né? Depois faço a sugestão de você implementar as operações computacionalmente, usando a árvore, né? Escolhendo aí uma linguagem de programação e efetivamente implementando essas operações, né? Fazendo um estudo teórico, não, mas espera aí, se eu tiver todas as árvores de uma certa altura, como é que eu vou construir as operações de operações, faltou um A ali, por união e altura, né? Por união de alturas, né? Então, vários exercícios aí para você exatamente pensar, né? Claro que idealmente você tendo tempo, você poderia pensar, eu vou fazer uma implementação por vetor, vou fazer uma implementação por lista, por árvore, sem usar qualquer heurística de otimização das operações, outra usando heurísticas, e até se perguntar, será que eu poderia usar outra estrutura de dados para implementar? Se sim, qual seria essa outra estrutura de dados para implementar uma estrutura de conjuntos disjuntos? Nós vamos ver que tem, há uma possibilidade, né? E, por fim, né, sempre a indicação bibliográfica, né, o Cormen sempre é o livro que nós usamos aí como uma referência maior, né, sempre ele aparece aí em primeiro, não só porque está em alfabética, mas porque ele realmente é uma referência maior, mas tem várias outras obras que também tratam, então aí eu menciono os capítulos, né, eu particularmente gosto também do Steven Skinner, mas é só uma preferência, então tem várias outras obras aí que você pode usar em seus capítulos aí já mencionados para você estudar mais profundamente esse assunto. E como de hábito, eu gosto muito desse artista plástico, Mark Kostab, uso aí para encerrar a nossa videoaula, uma imagem, né, uma obra dele, chamado, né, que o The Present is Hard to Find, né, então aí pessoas com binóculos, monóculos, usando a mão mesmo para encontrar aí o presente, tá bom? Então, façam esse estudo, né? Aproveitem aí essa videoaula que te dá a oportunidade de assistir mais de uma vez, né? Procurem também, eu indiquei lá na nossa área da disciplina, na plataforma Turing, eu indiquei outros vídeos, né? Você procurando por esse assunto no YouTube, você também vai encontrar excelentes vídeos de outros professores, de outras instituições, tanto vídeos em português quanto em inglês. Eu acho interessante que você assista, porque aí também você pega uma outra explicação de uma outra maneira, às vezes você se adapta melhor a uma outra explicação, tá bom? Bons estudos e até a próxima aula, seja ela aí uma aula presencial ou alguma que a gente aborde aqui como uma aula, uma videoaula, tá bom? Até mais!